Boa noite a todos. Hoje, dia 3 de 6 de 2022, às 18h30, 18h45, no nosso horário, 18h30, nós estudamos essa obra, Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos estudar o capítulo 22, o bônus hora. E eu vou pedir para a gente iniciar, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino fazer a nossa prece de abertura, Ana, por favor. Vamos levar o pensamento em Jesus, ao Pai, à espiritualidade amiga, e pedir, nesse momento, o amparo espiritual, a proteção, para que possamos ter o entendimento necessário e a permissão para iniciar o estudo Nosso Lar. Que Jesus possa estar conosco, a espiritualidade amiga, que a paz e o amor de Jesus em nossos corações, que a luz se faça para todos. E agradecemos essa oportunidade de estudo, que possamos nos melhorar cada vez mais. Que assim seja, na graça de Deus. Então, nós vamos aqui começar o nosso estudo. Hoje nós estamos iniciando, né, o nosso estudo desse livro, desse capítulo. Só estou alterando aqui as datas, porque na semana passada nós não tivemos essa aula. Então, deixa eu só alterar aqui, senão, para não ter confusão. Então, vamos lá. O bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, que no capítulo anterior estavam falando sobre ele, né? O Ricardo, que é o marido dela. Modifiquei o rumo da palestra, interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismático, quer dizer, pensativo, a que se recolhera e replicou ansiosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual. Então, ela colocou isso para ele, né? Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Então, aquisitivo, perguntei abruptamente. Então, o que a gente pode entender? Mesmo funcionando como valor aquisitivo, quer dizer, um meio para conseguir direitos, que é isso, né? É um meio para você conseguir direitos, oportunidades. A característica principal do bônus hora é apresentar o serviço próprio prestado pelo espírito. É um estímulo, não é? Então, o espírito, ele quer alguma coisa, né? Aquele espírito recém-chegado no nosso lar. O espírito fica sabendo que ele poderá ter, ou melhor, chegando lá, ele quer algumas coisas. No livro Memória Suicida fala, naquele companheiro: eu quero ver minha família, eu quero saber como é que as coisas estão. No nosso lar foi a mesma coisa. André Luiz também queria saber notícias da família. Então, o bônus hora, ele, apesar de parecer um valor aquisitivo,
um meio para alguém adquirir direitos, a característica principal dele é apresentar o serviço próprio prestado pelo espírito. É um estímulo. Porque aquele que está começando, né? Ele pensa o seguinte: é toma lá da cá. Eu faço o serviço, ganho alguma coisa. Porque é assim que a gente ainda pensa, né? Eu faço o serviço e pego alguma coisa. Então, é um estímulo para que ele comece a fazer algo. Então, ele começa a apresentar o serviço dele. Nós sabemos muito bem, né, que quando ela fala, inclusive foi falado na aula anterior sobre isso, nós sabemos que o espírito aqui, eu vou até ler mais um pedacinho, só para a gente poder se concentrar melhor no que eu vou falar. Aqui diz: explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum, tá? Pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição da governadoria e departamentos do mesmo trabalho dos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva, tá? O celeiro é propriedade coletiva. Então, aqui, ela falou aqui em quê? Ela falou em vestuário, ela falou em vestuário, roupa, sapatos. Ela falou em alimentação. Aí a pessoa vai dizer assim, mas peraí, para tudo. Que história é essa de... Aí ele fala, alimentação elementares, pertence a todos em comum. Que história é essa sobre alimentação e vestuário? Porque ela disse aqui, há serviços centrais, tá? Serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro, que é o depósito. O celeiro é um depósito de abastecimento. Fundamental é propriedade coletiva. Então, ela está dizendo que os espíritos que chegam lá, eles recebem roupa. Eles fabricam roupa e recebem alimento. Entendeu? Aqui, ó. Em nosso lar, nosso lar produz vestuário e alimento. Aí a pessoa, opa, peraí. Nós sabemos, nós que estamos estudando há algum tempo, que o espírito poderia plasmar seu vestuário de acordo com a sua vontade e seu conhecimento, tá? O espírito poderia plasmar, né, o seu vestuário de acordo com a sua vontade, seu conhecimento. Mas lá em nosso lar, isso é produzido. Aí eu peguei a Revista Espírita de 1859, mês de agosto de 1859. Aqui tem um texto muito interessante onde nós vamos tratar disso, tá? O texto diz assim, tem que mudar as datas todas aqui, espera aí um instantinho. Diz assim o texto: o espírito tem sobre os elementos materiais
disseminados em todo o espaço, na nossa atmosfera, um poder que estás longe de suspeitar. Pode ele, à vontade, concentrar esses elementos e lhes dar uma forma aparente, adequada a seus projetos. Então, o espírito tem sobre os elementos materiais disseminados em todo o espaço, na nossa atmosfera, um poder que está longe de suspeitar. Que elementos materiais são esses? O fluido cósmico universal modificado. Tá? Aí foi feita uma pergunta, porque esse capítulo aqui é o capítulo que fala do mobiliário de além-túmulo. Então é feita a seguinte pergunta. Faço novamente a pergunta de maneira categórica. É Kardec fazendo a pergunta. A fim de evitar qualquer equívoco. As roupas com que se cobrem os espíritos são alguma coisa? Aí eles respondem: parece que a minha resposta anterior resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Aí na pergunta 7. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria eterizada sofrer, um fluido cósmico, sofrer transformações à sua vontade. E que assim, no caso da tabaqueira, lembra aquela história da tabaqueira? O espírito não a encontrou perfeitamente acabada. Ele mesmo a fez no momento em que dela necessitava e a desfez. O mesmo deve acontecer com todos os outros objetos, vestimentas, joias, mas é evidente. Carmen, você tem aí a Gênese perto de você? A Gênese de Allan Kardec? Eu passo para os outros, quem tiver com a Gênese aí. Capítulo 14, item 14, primeiro e segundo parágrafo. Capítulo 14, item 14, primeiro e segundo parágrafo. Item 14, né? Os fluidos, né? Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades como um químico muda as de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção, mais frequentemente são o produto de um pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Então, gente, como eu disse antes, nós sabemos que os espíritos podem plasmar seu vestuário, tá? De acordo com a sua vontade e seu conhecimento. Mas, quando muitas vezes o espírito chega, no caso, ao nosso lar, ou qualquer outro lugar, ele é um completo desconhecedor da sua própria capacidade. Mais tarde, como André Luiz, ele vai entrando em contato com tudo isso. Mas até ele se reconectar com essas lembranças, ele precisa de ajuda. Principalmente se for um espírito ainda muito atrasado, que nunca ouviu falar de espiritualidade, de espírito, de vida espiritual.
Então, ele precisa de ajuda, entendeu? Ele não tem ideia de que ele próprio pode plasmar. Ele não tem essa ideia. Ele nem acreditava que existia vida após a morte. Como é que vão querer agora que ele fabrique seu próprio alimento, que ele entenda que não precisa se alimentar e entenda que ele pode fabricar sua própria roupa? Ele nem sabia que depois que ele morresse, ele ia ter uma vida. Ele achava que morreu, acabou. Como é que o pessoal já está querendo até que ele levite? Lembra? Aqui do nosso lado vai ter isso. O espírito vai saber que ele levita. Você lembra daquele, quem viu aquele filme Ghost? O outro espírito ensinando o rapaz, lance de entrar no trem, da moedinha. Ele não sabia nada, mas ele tinha essa capacidade. Aí o outro foi mostrando para ele e ele fez. Mas ele não sabia, ele não conhecia nem aquela vida. Entendeu? Então ela disse aqui, né? Que na colônia eles vão compreendendo. Então, como ele não sabe, ele chora porque está com meio frio, ele chora porque está com fome. E aí ele vai sendo orientado, vai ser esclarecido, até ele perceber o que ele pode fazer. Então, vamos continuar aqui no livro. Ante meu gesto silencioso, de espanto acentuou, todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Então, todo mundo tem que colaborar, todo mundo tem que cooperar. Os que trabalham, olha aí, os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Olha a parábola dos talentos. Os que trabalham, adquirem direitos justos. Então, a gente pode falar agora, vamos falar um pouquinho agora, dos processos de nutrição, que ela disse aqui, ó, né? No nosso lar, produção de vestuário e alimentação elementares, pertence a todos em comum. Então, vamos falar um pouquinho da nutrição. Isso tem relação com a necessidade orgânica da alimentação. Esses processos de nutrição se modificam à medida que o espírito evolua e se liberte das referências elementares do corpo físico. Então, o espírito, aquele ainda muito ligado à materialidade, ele chega lá no plano espiritual, ele vai querer o arroz, feijão, bife não, está muito caro, ele já está desacostumado. Arroz, feijão, ovo e batata frita. Não é verdade? Ele vai querer o prato dele de comida. Afinal de contas, ele ainda está ligado, tá, a essa questão da necessidade orgânica. Ele vai querer comer. Aí vem aquele pratinho de caldinho, né? Aquele caldinho, ele vai olhar, isso não vai me sustentar. Quero comida. A gente vê que quando nos primeiros capítulos do nosso lar, tem aquela história, né, do tráfico, ligações com as sombras, para fazer o tráfico de alimentação. Que o espírito chega lá e, ó, cadê a comida? Eu quero comida, eu quero roupa, eu estou com frio. Quantos chegam à casa espírita dizendo assim, estou morrendo de sede, não estão me dando água, eu morri, estou até agora, estou aí caído com sede. Estou com fome, estou com frio. Eles não falam isso? Por que isso? Porque o espírito ainda está preso às referências alimentares do corpo físico. Conforme ele vai evoluindo, tá? Essa situação vai se modificando. Aí aqui também, na Revista Espírita, de abril de 1859, isso aqui são artigos que vocês podem depois ler integralmente.
A Revista Espírita, já falei, você consegue facilmente na internet. Em abril de 1859, você vai encontrar um artigo chamado Quadro da Vida Espírita. Nesse quadro da vida espírita, nós vamos encontrar aqui uma publicação muito interessante que vai dizer o seguinte: o espírito vê sem auxílio de nossa luz, ouve sem necessidade das vibrações do ar, eis porque para ele não há obscuridade. Essa impossibilidade de compreender o que está acima de seu alcance, aliada à fanfarrice, de ordinário acompanha a ignorância e é a fonte de teorias absurdas, dadas por certos espíritos, que nos induziriam em erro, se as aceitássemos sem controle, e se pelos meios fornecidos pela experiência e pelo hábito de com eles conversar, não nos tivéssemos assegurado do grau de confiança que merecem. Há sensações que têm por fonte o próprio estado dos nossos órgãos. Então, olha só, há sensações que têm por fonte o próprio estado dos nossos órgãos. As necessidades inerentes ao corpo não se podem verificar desde que não exista mais corpo. Ele não pode sentir frio, ele não pode sentir fome, tá? Assim, pois, o espírito não experimenta nenhuma fadiga, como nenhuma das nossas enfermidades. Como também não pode sentir fome, porque ele não tem mais o corpo. Esse abastecimento lá do nosso lar, né? De abastecimento de vestuário e alimentação, ele é pertinente à condição de estado provisório do espírito, ainda condicionado moralmente aos modelos da vida física. Então, e quando a Kardec, na Revista Espírita, chama a atenção da gente, é o seguinte, que tem muitos espíritos que passam mensagens falando que o espírito lá tem uma verdadeira necessidade de comer, de se vestir, condições que são análogas às condições da vida física. E ele chama aí, cuidado com essas mensagens que vocês recebem do plano espiritual, como tem uma de um autor, né? Esse autor, eu acho que se perdeu um pouco, quando ele fala até de fecundação, gestação e nascimento de espírito no plano espiritual. Tá? Tem uma obra por aí. E tem gente que, aplaude a obra. E é o que ele chamou a atenção aqui. Ele chamou bem a atenção nossa para essa questão aqui, tá? Para que a gente tome cuidado quando ele diz assim, essa impossibilidade de compreender o que está acima de seu alcance, aliada à fanfarrice, de ordinária acompanha a ignorância e é a fonte de teorias absurdas dadas por certos espíritos que nos induziriam em erro se as aceitassem sem controle e pelos meios fornecidos pela experiência e pelo hábito de com eles conversar, tá? Porque tem pessoas que têm o hábito de conversar com esses espíritos ou aceitar o que eles escrevem através de alguns médios psicográficos que publicam livros com essas besteiradas e a pessoa pega esse livro, lê e ainda divulga.
Ou então, às vezes a casa espírita tem aquela reunião para receber mensagem do plano espiritual. E aí o espírito não é muito evoluído, ou, como ele disse aqui, por fanfarrice, o espírito manda um monte de besteira, uma pior que a outra. E as pessoas... Deu soluço aqui agora. E as pessoas ficam fazendo perguntas a esses espíritos sobre esse tipo de coisa, que Kardec cansou de ensinar. Lembra quando nós estudamos na aula passada no livro dos espíritos, sobre sexos no espírito, dos espíritos? Então, como é que cabe essa história aí de gestação no plano espiritual? Mas tem gente publicando livro sobre isso. E tem gente aplaudindo. É a mesma coisa sobre a questão da comida, do vestuário. Muitos espíritos mandando essas mensagens alucinadas e tem muita gente aplaudindo e divulgando e acreditando. Então, Kardec fala com isso, cuidado com isso, né? Vamos voltar aqui ao livro Nosso Lar. Aí ele diz aqui, cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Lembrando sempre que esses espíritos aqui são aqueles espíritos que ainda não compreendem, que ainda não sabem que podem manipular o fluido universal para fazer aquilo que ele precisa, que ele acredita que necessita. Eles ainda não sabem, tá? No que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas, quer dizer, benefícios. Por quê? Pelo merecimento, pelo esforço realizado, à guisa de incentivo na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter até casa própria, porque nós ainda não somos aqueles que dizem assim, como eu gostaria de ter uma casa própria. Não tem gente que bota na cabeça essa ideia da casa própria? Hermínio falou para gente, outro dia, no estudo da Adversidade de Carisma, para a gente não esquecer que os espíritos são gente como a gente. Então, quando uma pessoa desencarna com aquela ideia, né, fixa, não é que ele desencarnou que essa ideia fixa vai ser apagada da mente dele, não. Não vai ser assim, não. Vai levar tempo. Né? Então ele disse, o ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos, as virgens nécias, os indolentes, podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas, os trabalhadores, conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Então, todo aquele que está sempre procurando se melhorar cada vez mais, aquele que está sempre buscando, né, trabalhar, crescer, realizar algo realmente bom,
esse sempre será, né, valorizado. É o caso que nós vimos daqueles que receberam 5 talentos, 3 talentos. O Senhor ficou feliz com eles. Como daqueles que receberam 10 minas, 5 minas. O Senhor ficou feliz com eles. Então, aqueles que estão sempre se esforçando por se melhorar, esses terão benefícios. Mas aqueles que não, terão que passar por dificuldades para aprender a valorizar o trabalho no bem, o trabalho em prol do seu bem-estar, em prol do próximo. A gente, o tempo todo que a gente vem estudando, a gente vem falando sobre essa questão da necessidade do esforço. Agora, e como eu estou falando em necessidade do esforço, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o espírito e a necessidade de trabalho. Porque todos nós, encarnados ou desencarnados, temos a necessidade de trabalhar, de fazer alguma coisa. E não há ninguém que esteja impedido de fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer algo. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, tá? Nós vamos encontrar aqui uma publicação chamada Dissertações Espíritas, fevereiro de 1864. O título dela é Dissertações Espíritas, Necessidade da Encarnação. Tá? E aí é dito o seguinte: o médium que psicografou isso foi o senhor Percheron. Eu estou dizendo o nome dele para vocês, porque vocês vão entender no final, né? E ele foi assistido... depois eu explico aqui no final. Então, tá lá. Esse médium Percheron, ele recebe uma mensagem. E a mensagem diz assim: se Deus quis que as criaturas espíritas, tá? Ele está falando espírita no sentido de espíritos. Se Deus quis que as criaturas espíritas fossem momentaneamente unidas à matéria, repito, para fazê-las sentir e, por assim dizer, sofrer as necessidades que a matéria exige de seus corpos para a sua conservação. Dessas necessidades nascem as vicissitudes, que vos fazem sentir o sofrimento e compreender a comiseração que deveis ter por vossos irmãos na mesma posição. Esse estado transitório é, pois, necessário à progressão do vosso espírito, que sem isto ficaria estagnado. As necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam o vosso espírito e o forçam a procurar os meios de provê-las. Eu tenho necessidades, e aí eu busco o meio de prover as minhas necessidades. E desse trabalho forçado nasce o desenvolvimento do pensamento. Constrangido a presidir os movimentos do corpo para dirigi-los, visando a sua conservação, o espírito é conduzido ao trabalho material. E daí ao trabalho intelectual, necessários um ao outro e um pelo outro, pois a realização das concepções do espírito exige o trabalho do corpo, e este não pode ser feito senão sob a direção e o impulso do espírito. Tendo assim o espírito adquirido o hábito de trabalhar, constrangido pelas necessidades do corpo, o trabalho, por sua vez, se lhe torna uma necessidade. Por quê? Porque o tempo todo que eu estava encarnado, eu precisei trabalhar
para comer, para ter casa, para me vestir, para sustentar minha família, não foi? Eu precisei, enquanto estava encarnado, fazer esforço para poder adquirir meios de sobreviver. Quando o sujeito desencarna, o sujeito, ele diz aqui, o espírito, tendo assim o espírito adquirido o hábito de trabalhar, porque como é que ele adquiriu o hábito de trabalhar? Constrangido pelas necessidades do corpo. Entendeu? O trabalho, por sua vez, se lhe torna uma necessidade. E quando desprendido de seus laços, ele não precisa pensar na matéria, mas pensa em trabalhar-se a si mesmo, para o seu adiantamento. Então, quando ele chega no plano espiritual, ele fica naquela. Eu preciso trabalhar. Eu me lembro de muitos anos, também devo ter contado isso para vocês, um amigo espiritual, né, hoje, né, ele deve estar muito bem, obrigado, mas ele chegou lá na casa espírita, eu fui doutrinar, e ele, sabe, aquela choradeira, aquela lamentação, eu sou infeliz, eu não sirvo para nada, não sei o que, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu olhei para ele e disse assim, sabe o que você está parecendo? Um saco de batata jogado no canto de uma sala. Você sabe o que acontece com a batata depois que ela fica muito tempo jogada num canto? Ela começa a apodrecer. E cheiro de batata estragada é horrível, não? Ela começa a soltar um cheiro horrível. Você está precisando sabe o que você está precisando? Você está precisando trabalhar. Ele olhou para ele, né, virou para mim e disse, trabalhar? Eu digo, você já não trabalhou? Ele, já trabalhei bastante. Mas agora eu não trabalho mais. Eu disse, você precisa arrumar um trabalho. Seu problema é esse. Você está aí reclamando. Vai arrumar um trabalho. Mas como é que eu vou arrumar um trabalho? Não tem um monte de gente aí perto de você? Tem um fulano de tal que dirige o trabalho aqui, não sei o que lá. Aí ele falou, inclusive, ele é mal educado pra caramba. A gente estava lá na fila conversando, ele mandou a gente calar a boca, reclamou da equipe espiritual. Falou que tinha um companheiro lá, que era mal educado, que não deixava eles fazerem bagunça. Eu falei, vai lá, pergunta para ele se você pode arrumar um trabalho. Tudo bem, terminou a doutrinação. Passados uns 3 meses, esse mesmo espírito voltou. Um pouco diferente, mas ainda, né, reclamando de algumas coisas. Perguntei, você lembra de mim? Você mandou eu trabalhar. Falei, lembro. Como é que estão as coisas? Não sei o que lá. Fiz umas reclamações, mas eu estou trabalhando. O que você está fazendo? Estou varrendo. Eu varro daqui, varro dali, varro a casa toda. E às vezes eu paro para perguntar alguma coisa, aí o diretor aqui diz para eu não perguntar nada não, que é para eu continuar varrendo, que eu preciso trabalhar. Aí eu falei, e você está varrendo? Estou varrendo, varro. Passou um tempão, uns 4, 5 meses, ele voltou. Mas já voltou de uma forma totalmente diferente. Suave. E aí, ele, você lembra de mim? Eu sou da vassoura. Falei, lembro, como é que você tá? Tô bem a beça. E aí, tá trabalhando muito? Trabalho a beça. Tá varrendo muito? Não. Agora eu não varro mais. Agora eu trabalho da recepção. Falei, é bom ir, é bom a beça. Trabalho na recepção, conversa com todo mundo. Aí eu olhei para isso, agora é sua vez de dar vassoura para outro. Aí ele caiu de gargalhada, é mesmo? Eu digo, agora você vai passar a vassoura para outro que precisa trabalhar. Porque o problema de muitos espíritos é a falta de ter uma ocupação. Aí tem aquele ditado, né? Cabeça vazia, carpintaria do diabo. Então ele precisava de uma ocupação. É o que está dito aqui, tá? Quando desprendido de seus laços, o espírito não precisa pensar na matéria, mas pensa em trabalhar a si mesmo, para o seu adiantamento. Aí o espírito diz assim, agora compreendeis a necessidade para o vosso espírito de ser ligado à matéria durante uma parte de sua existência, para não ficar estacionário? E quem assina é o pai do médium. Aí ele bota teu pai, Percheron,
Então, quem mandou a mensagem foi o pai do médium. O médium chama Sr. Péchero e o pai dele mandou a mensagem. Logicamente, e essa mensagem teve a assistência do espírito Pascal, que orientou o pai do médium para mandar essa mensagem. Vai ver que o médium estava precisando ouvir falar sobre trabalho, né? Então, eu achei muito interessante, né? Então, nós devemos meditar. Tem um texto aqui também, para a gente já encerrando, do José Passini. Eu não sei se vocês já ouviram falar. José Passini é um estudioso da doutrina, palestrante, né? Tem alguns livros publicados, alguns trabalhos publicados. E eu tirei um texto de um trabalho que ele publicou, chamado, o título do trabalho é Trabalho no Mundo Espiritual. Se você for lá na internet, colocar lá o título, Trabalho no Mundo Espiritual, José Passini, é possível que apareça. Eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu faço o PDF e mando para vocês. E o José Passini, eu nem sei se ele ainda está encarnado, eu não sei. Ele diz assim: devemos meditar sobre a qualificação exigida dos trabalhadores desencarnados. Olha só. Devemos meditar sobre a qualificação exigida dos trabalhadores desencarnados. Aqui na Terra, em nome da fraternidade, da tolerância, ou por pieguice é sentimentalismo, são aceitos até cooperadores com pouca noção de responsabilidade, e muitos dos quais não têm coragem para abandonar de vez as tarefas, mas também não a têm para se esforçarem, no sentido de se capacitarem a fim de darem melhor conta delas. Ele está querendo dizer o seguinte: às vezes você convida, ou na casa espírita, ou em algum outro lugar, companheiros que você percebe que precisa fazer alguma coisa. A pessoa está ali, dentro de casa o dia todo, vendo televisão, jogando um pouquinho, no celular, sabe? Dia após dia, naquele marasmo, né? Aí você convida o sujeito: poxa, fulano, lá na minha empresa, ou lá na casa espírita, ou em qualquer outro lugar, nós estamos precisando de pessoas para trabalhar, para fazer alguma coisa, né? E você faz isso em nome da fraternidade, da tolerância, ou mesmo por sentimentalismo. E essas pessoas vão, aceitam o convite e vão lá trabalhar. Só que essas pessoas, elas esquecem do seguinte: isso eu sempre dizia para os meus trabalhadores da mesa mediúnica, ou você se ofereceu, foi convidado, ou você se ofereceu, foi aceito, ou você foi convidado e aceitou. Então a pessoa aceita o convite e vai trabalhar. Mas aí ela não desenvolve a responsabilidade. Ah, me chamaram para trabalhar lá, vou lá falar, vou lá fazer. E aí, não tem a mínima responsabilidade naquilo. É trabalho voluntário. Aí tem gente que acha que trabalho voluntário é sinônimo de faço qualquer coisa, faço de qualquer jeito, não estão me pagando, entendeu? Com o tempo, essas pessoas vão ficando entediadas no trabalho. E você vai vendo que a coisa está ficando de qualquer maneira, né? Agora, algumas não têm coragem para abandonar o serviço de vez e vão empurrando com a barriga, tá? Mas também não procuram se esforçar no sentido de, eu vou me capacitar para poder dar o melhor de mim mesma nessa tarefa. Então, aqui na Terra tem esse problema. Você vê o companheiro lá e convida, ele vem, mas não assume o trabalho.
faz de qualquer jeito. Como eu falei, é voluntário, não estão me pagando. Um entendimento totalmente equivocado. Depois que ele fica cansado, ele não tem vontade, não tem coragem, fica com vergonha de pedir para ir embora, ou então ele também fala assim, poxa, se eu não estou conseguindo dar conta do trabalho, que tal eu me preparar para aprender e fazer melhor? Aí o Pacini fala que aqui na Terra tem esse problema. Agora, no plano espiritual, a coisa muda. Não basta apenas querer participar de alguma atividade no mundo espiritual. No mundo espiritual tem essa coisa aí. Ah, eu tô doida para ter alguma coisa para eu fazer aí? Tá? Então não basta apenas querer participar de alguma atividade do mundo espiritual. Pois além do conhecimento específico da tarefa em que pretende colaborar, o espírito deve ter uma profunda consciência da necessidade de vivenciar os ensinamentos de Jesus, através do esforço no cultivo da humildade, da benevolência, da tolerância e da disciplina. Então, lá não tem esse negócio de pieguice, de sentimentalismo. Ah, coitadinho, tá ali. Vamos dar uma tarefa para ele fazer. Não é assim. Para que você possa realmente ter a oportunidade de desenvolver uma tarefa no plano espiritual, você precisa ter profunda consciência da necessidade de vivenciar os ensinos do Evangelho. Tá? Através. Porque Evangelho pede o quê? Esforço, não é? Responsabilidade, trabalho no bem, cultivo da humildade, tolerância, disciplina. Então, quando nós estamos aqui, né, trabalhando, né, nós temos as nossas atividades em outros lugares, mas vamos falar mais diretamente na Casa Espírita. Temos as nossas aulas para dar, nossos planejamentos para realizar, nossos cursos para assistir, com aquela pontualidade, com aquela disciplina. Estamos fazendo esforço para aprender, colocar em prática o Evangelho. Você está se qualificando para, ao retornar ao plano espiritual, conseguir realizar uma atividade. Uma atividade. Então, por exemplo, aqui, estamos nós aqui e nos outros cursos também. Quem saberá no plano espiritual, nós não poderemos trabalhar como coordenadores de estudo. Não é? O que não falta, entre aspas, é aluno. Agora, professores, entre aspas, são poucos. Lembra que disse, a seara é tão grande, há tantos necessitados, mas são tão poucos os qualificados. São tão poucos os trabalhadores. Mas que trabalhador? É o trabalhador qualificado. Quando Jesus aqui esteve, e ele começou a escolher seus discípulos, o que ele fez com eles? Ele os qualificou. Ele não ficou assim, hoje vamos pescar, e tome pescar, traz o peixe, vamos vender. Amanhã vamos passear nas estradas, vamos almoçar na casa de fulano, vamos comer na casa de ciclano. Não. A toda oportunidade, Jesus estava o quê? Ensinando. Qualificando aqueles 12. E ainda teve tempo de qualificar mais alguns, porque eles tinham uma tarefa a realizar. Depois, cada um desses 12 qualificaram outros. Olha aí, Paulo de Tarso, né? Lucas,
Quantos foram qualificados? Para continuarem o trabalho. E hoje continuamos isso. Nós estamos aqui estudando, nos qualificando no Evangelho. E um dia, retornando ao plano espiritual, o que o Senhor vai olhar? O que fizeste dos talentos e das minas que eu te concedi, meu filho? Multiplicou? Multipliquei, Senhor. Então vem cá, que tem uma turminha aqui da pesada para você abraçar, para você ajudar. E você vai qualificar aquela turminha para que ela possa, no futuro, continuar fazendo a tarefa. É isso que o José Passini está dizendo. Então, não adianta a pessoa, eu vou na casa espírita, assisto palestra, recebo passe, bebo água frutificada. Vou para casa. Chego em casa, vou ver Pantanal 1, Pantanal 2, entendeu? E nada. Não. A gente precisa se qualificar. Porque o mestre precisa de discípulo e apóstolos operosos. A cada dia a seara se enche, que afinal de contas nós estamos na época da separação do joio e do trigo, nunca esqueçamos isso, de muita gente preparada para saber consolar, para saber esclarecer, para saber amparar. E saber que amparar não é passar a mão na cabeça e dizer, Deus vai te perdoar. Não, é falar a verdade. Olha, meu filho, se você não correr atrás do prejuízo, não vai rolar. Porque Jesus não veio aqui para lavar e enxaguar nossos pecados, não. Ele veio nos ensinar a fazer isso. Né? Cada um busca o seu processo. Então, eu achei muito interessante isso que o José Passini falou sobre a necessidade do trabalho espiritual. Eu vou ver se eu acho o texto integral e vou mandar para vocês, para que a gente perceba que a gente está aqui não só para promover a nossa transformação moral, que é urgente, deve ser imediata, mas também para nos qualificarmos para, quando retornarmos ao plano espiritual, podermos ser úteis ao Senhor, apresentar ao Senhor os seus talentos e as minas que Ele nos deu, multiplicados. E poder usar isso, né, para ajudar na tarefa, na seara. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o tema? Olha, Rose, eu gostaria. Eu fiz uma ligação no tema agora do estudo desse capítulo aí do Nosso Lar com a pandemia. Nesses 2 anos que nós tivemos, muitas pessoas ficaram perdidas, né? Completamente perdidas, né? Não, na inércia, doentes, e nós, seguimos os ensinamentos do mestre, procuramos, diante da pandemia, diante da dor, do sofrimento, procuramos o quê? O trabalho, né? Esse é trabalho para nos qualificar, né? Darmos, assim, uma palavra, até numa mensagem, passar uma mensagem dando acolhimento ao irmão, não é verdade? E através de quê? Da reeducação, né? Esse é um estudo, esses nossos estudos são para que nós cresçamos, né? Tenhamos disciplina. Isso é importantíssimo. E nesse período da pandemia, nós tivemos as nossas horas produtivas. Eu vejo assim. Então, eu fiz um paralelo com a pandemia e com o que o Passinho, que eu gosto muito dele, fala aí no livro, ele deu não, no livro não, ele fala nesse trabalho do mundo espiritual, né? Mas eu achei muito importante citar isso, né?
porque é nesse momento que nós precisamos cada dia crescer. Mas como nós vamos crescer? Estudando, tendo disciplina, né? Ah, como você falou, do voluntário. Eu trabalhei em vários serviços voluntários e tinha muitas pessoas que falavam que você disse. Ah, não precisa ir não, Inês. Sabe por quê? É trabalho voluntário, você está ganhando? Eu falei, não, eu não ganho nada. Mas como você vai trabalhar de noite? Eu falei, vou trabalhar à noite, sim. Hoje é dia do meu plantão. As pessoas ficavam bobas, sabe? Olha, de todos os trabalhos que eu fiz, foi o melhor trabalho. Eu trabalhei 7 anos no CVV, Olha só. entendeu? Então, eu acho muito importante, para mim, eu cresci muito, porque nós estudávamos e nos qualificávamos. Feito. CVV é um trabalho muito importante, né? Então é isso aí, como ela falou, lembrou da época da pandemia. Gente, o número de pessoas que se suicidaram durante a pandemia foi muito grande. Muito grande. Muitas pessoas. Inclusive, Rose, muitos idosos muitos. Sim, muitos se suicidaram porque não conseguiram viver, entre aspas, isolados. Não buscaram alguma coisa para fazer. E quando a gente lembra, como é que esse trabalho nosso começou? Quando começou a pandemia. Né? Todos nós aqui, eu, Denise, Menezes, todos nós temos um monte de problemas de saúde. É coração, hipertensão, nem vamos listar, senão a gente não para de falar. Tinha que ficar dentro de casa, não podia sair. Se saísse, acabou. E aí é aquela coisa, o que eu faço? Vou ficar em casa chorando? Ou vou buscar a fuga, como muitos buscaram no suicídio? Ou vou inventar moda? Vou inventar moda. E aí a gente começa a trabalhar. Não, vamos fazer assim, vamos fazer. Vamos aprender o que a gente não sabe. Esse negócio de fazer online, a gente nunca fez isso. Mas a gente foi lá, aprendeu, baixou o aplicativo, fez, aprendeu, está dominando e está fazendo. É isso aí. E quantas pessoas se beneficiaram desse trabalho online, que não é só feito por nós, inúmeros outros fazem. Quantos se beneficiaram? Quantas pessoas ficam marcando, deixa eu marcar a hora do meu estudo. Aí uma amiga minha falou assim outro dia para mim, Rose, eu faço estudo em 5 casas espíritas. Eu tenho que botar a tabelinha lá, porque segunda-feira essa hora é numa casa espírita, quarta-feira da outra hora da casa espírita. Às vezes eu tenho 2 estudos, 3, todo no mesmo dia. Aí ela falou, nunca estudei tanto como antes e visito um monte de casa espírita ao mesmo tempo. Então, a pessoa, né, se renovou, se reinventou. É isso aí. Precisamos nos reinventar a cada momento. A tal da pandemia não acabou, está aí. A gente tomou as vacinas e vamos seguir em frente. Lógico que ninguém vai ficar com medo de morrer escondido dentro de casa. Mas a gente vai sempre se reinventando. Agora, infelizmente, alguns companheiros não entenderam a mensagem do Cristo e desistiram no meio da estrada. Que a gente possa colocar isso aí, né? Na nossa cabeça. Eu tenho uma amiga que sempre disse para mim, ela já está no plano espiritual, Tereza Maria. Tereza Maria foi presidente do Centro Espírita Maria de Nazaré. O Menezes conheceu, porque já me acompanhou lá fazendo palestras. Era ali na estrada Rodrigues Caldas, não, estrada do Rio Grande, ali na Taquara, logo no iniciozinho da Taquara. Ela sempre dizia para mim, Rose, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, pinte o cabelo e põe um batom vermelho na boca e vai em frente. Ela sempre disse para mim, pinte o cabelo, né, dá aquela enfeitada, batom vermelho na boca, cabeça erguida e vai em frente. É isso aí, minha filha. Batom, eu tenho um monte de batom vermelho. Hoje é que eu não botei. Mas batom vermelho na boca. Porque o batom vermelho, levanta, né? Daquele. Então, batom vermelho na boca, se produz.
estamos em frente. É isso aí, desistir? Jamais. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Né? Então, ó, todo mundo comprando aí batomzinho vermelho, tá? Menezes não pode comprar batom vermelho, mas pode botar a beca bonita, a camisa bonita, a roupa bonita e vamos em frente. É assim que a gente faz, tá bom? Então, para a gente encerrar, vou pedir aqui para a nossa irmã Maria Inês fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, muito felizes e agradecidos por essa grande oportunidade que todos os dias nos dás, fazendo que nós nos renovemos, né, as nossas forças